Olá, gente, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, o S-Constear, com convidados para trocar ideias, né? Para trazer novas maneiras de pensar e refletir. Eu sou Regina Oliveira. E eu sou Hugo Silva. E nós somos psicoterapeutas e consteladores sistêmicos. E se tem uma coisa que adoramos fazer é trocar ideias. E o assunto dessa conversa de hoje são as artes marciais. E aí eu vou botar aspas, porque o nosso convidado não gosta muito desse termo. Que podem nos auxiliar, né, a desenvolver uma maior paciência, tolerância, um controle emocional. E vale salientar que ela vem do povo amarelo. A gente traz tanto conteúdo do povo branco, a gente traz conteúdo do povo vermelho, a gente trouxe agora na quinta-feira, né, o tema do povo negro, e hoje a gente trouxe um tema que surge no mundo oriental e que vem com o povo amarelo até nós, que são essas lutas e como essas lutas saíram das questões de guerra para questões de controle emocional, de sabedoria emocional. Então a gente vai conversar com o educador físico e Sensei de Aikido, terceiro Aikikai, eu acho que é isso, Wilson Tenório. E a grande pergunta é, mas por que o S-Constear entrou dessa conversa, né? Então, eu também sou educadora física e na faculdade a gente teve que lidar com uma prática de esporte, né, de luta. No meu caso foi o judô. E muito eu aprendi e sei que um bom sensei, ele orienta o jovem num caminho tanto de uma educação física como também de educação moral. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque eu coloquei o meu filho no processo de separação no judô, porque eu sabia e acreditava que o judô ia conduzi-lo com um bom sensei, né, a uma relação com a autoridade, ou relação com o pai. Então, as artes marciais, elas podem te trazer isso. E aí fica aí a dica para quem tiver com alguma dificuldade com uma criança, menino ou menina, que precise de um apoio. Muitas vezes esse sensei, ele vai trazer essa força. Então, algumas pessoas vieram perguntar, agora o S-Constear vai falar desse tipo de coisa, né, de luta e tal. Então, volto a dizer, hoje aquele garotinho que eu coloquei para fazer judô como um processo terapêutico, com o apoio do Carlos Moraes, que eu honro muito esse sensei do judô, né, ele ajudou muito com o meu filho. Hoje é um sensei, então hoje o meu filho que entrou nesse caminho conseguiu desenvolver, né, o seu emocional muito por conta do judô, que é uma arte marcial. E o Hugo praticou com esse mestre que a gente vai conversar hoje, né, o Aikido. E ele também pode falar um pouco mais sobre esse envolvimento com essa arte marcial. Então, a gente pode pensar que uma forma da gente resgatar a nossa relação com a ancestralidade do povo amarelo, que trabalhava essa questão de honra, de estabilidade emocional, com as artes marciais. Por isso esse convite para essa conversa de hoje. É isso. Eu fico muito feliz, né? Na verdade, ficamos muito felizes que esse projeto de trocar ideias está indo para frente. Né? E hoje a gente vai falar um pouco dessa questão emocional, né? E por que o trabalho emocional é importante, por que a inteligência emocional é importante, né? E o que é que isso tem a ver com as artes marciais, né? E como um exemplo, o Aikido, que eu pratiquei, né? Eu tive a honra de praticar e dividir o tatame, né, com o Wilson Tenório, né, que à época estava começando também, estava um pouco mais adiantado, né? Seria o que em japonês chama ele meu senpai, né? Um aluno mais velho que cuidava da gente, né? E ele seguiu, e hoje ele é terceiro dan pela Aikikai, né? que é a associação, né? que responde pelo ensino do Aikido mundialmente, né? E tá bom, mas o que é por que é importante pensar em emoção e cuidar da emoção no dia a dia, né? Bom, quando a gente pensa numa boa gestão emocional, numa educação emocional, talvez um controle emocional, então, várias questões podem vir à mente, né, sobre a necessidade real disso,
Eu não vivo até hoje, se precisar pensar em emoção e etc. Sei nem o que é emoção, né? Emoção é uma palavra que vem do latim, né? Ex movere, quer dizer mover para fora, né? Sair de onde você está, mover-se em relação a algo que vem de fora, né? Então o que é isso? É a reação que você tem a algo, né? O seu corpo te colocando ativo no mundo, respondendo a algo, né? A emoção é uma força poderosa que está vinculada com a nossa sobrevivência, né? Então, animais têm emoção, né? Não é só uma coisa do humano. A questão é que a emoção ela não é racional, ela nos põe em movimento. E se a gente não tem uma boa gestão, esse movimento pode gerar boas ou mais ações. Isso. Né? A gente pode ponderar, a gente não pondera, né? Mas por que a gente não pondera? Né? Porque essa questão da emoção, ela é neurofisiologicamente de maior hierarquia do que a ponderação. Tá? Para a gente sobreviver, tem que ser rápido. E se a gente pensar no melhor plano, a gente perdeu tempo. E se a gente perdeu tempo, a gente pode morrer. Né? Imagina que você está caminhando e aparece uma cobra. Tem que ter uma reação rápida. Por quê? Porque os macaquinhos que não tiveram reação rápida morreram por cobras. Então você vai responder. Tanto vai responder porque já sabe que uma cobra é perigoso, tanto pelas memórias de todos os outros homens que lidaram com aquela situação. Elas estão com você no seu corpo. Isso não é invenção, isso é provado. São reações instintivas, né? Então, contra o instinto, você não tem como lutar. Se você entrou no processo instintivo, né? A gente já falou muito sobre isso em outras lives, né? Você entrou no processo de luta e fuga, você vai dar uma resposta. E essa resposta pode ser violenta, pode ter um peso maior do que precisava. Também pode ser que ela apenas te paralise, mas muitas vezes a reação imediata é de defesa. Então pode ter a fuga, a defesa como agressão, pode ter a fuga e pode ter a paralisação. Por isso que é muito importante a gente compreender como as artes marciais podem nos ajudar. Porque no movimento dessa luta, eu posso desenvolver aonde vai entrar o golpe, né? Como eu posso sair? E eu vou sempre estar com o pensamento adiante. E não no pensamento de defesa. De defesa no sentido de defesa alerta. Esse alerta totalmente desequilibrado e impossível da criança, que ficou preso aos registros primários que vem desde, como o Hugo falou, dos nossos antepassados e suas lutas, até nós hoje, desde a nossa luta dentro do ventre de nossa mãe para sobreviver, porque teve situações que a gente acreditou que estava sendo ameaçado, quando a mãe da gente teve uma raiva, ficou triste, liberou hormônios para a gente, passou uma informação, desde a questão quando a gente é criança e a gente escuta os pais da gente gritando, acontece algo mais, vai somando essas informações, certo? Na parte do nosso cérebro límbico, e fica ali. E todas as vezes que a gente precisa ter uma reação, primeiro que surge é essa. E aí a gente precisa desenvolver algo que diga, calma, faz um momento de reflexão. E esse tempo de reflexão é 2 segundos, até 10 segundos. Então, se a gente não fizer um movimento de compreensão, uma respiração adequada, a gente vai para o processo de forma instintiva. E aí a gente vai ter aquelas 3 reações: paralisação, fuga ou uma reação agressiva. Isso as lutas podem nos ajudar. E isso acontece, gente, desde que o mundo é mundo. Bom, na verdade, desde que o humano é humano, né? Porque o mundo era mundo há muito tempo de ter humanos por aqui. Mas tudo bem, desde as primeiras civilizações, o homem teve que lidar com isso num sentido mais complexo. Por quê? Uma coisa é eu ser um caçador-coletor, viver por mim mesmo, e se eu tiver uma reação de luta e fuga, matei o bicho, morri. E outra coisa é, eu estou vivendo com a minha família, eu estou vivendo com o meu clã, eu estou vivendo com um grupo que é formado por alguns clãs, eu estou vivendo numa cidade. Então a minha reação de luta e fuga, eu posso matar alguém da minha família, eu não quero isso. Eu quero manter meus genes, né? Então, algo teve que ser montado. E isso remonta à questão da resolução de conflito. Porque às vezes, quando você está nesse processo
de uma resposta imatura, ou talvez não imatura, mas instintiva, né, você vai entrar nesse lugar de matar ou morrer. Né? E você vê que até na natureza se desenvolveu alguns protocolos para não ter que matar ou morrer assim só. Né? Você vê que os machos, eles competem, né? Eles se avaliam. Né? Então o ser humano, enquanto bichinho, também precisou fazer isso. E para a gente poder fazer essa construção na sociedade, a gente teve que criar formas de resolver nossos conflitos, e uma das formas mais antigas de resolver conflitos é a guerra. Né? A guerra tem um lugar na evolução do homem. Né? E as pessoas foram estudando para serem melhores guerreiros, para resolver seus conflitos. Né? Até a própria diplomacia de hoje, ela advém da guerra. Né? É uma forma de você guerrear sem ter que ter derramamento de sangue. Né? Então, essas formas de luta e de luta pela sobrevivência no outro nível mais sofisticado, né? Você começa a ter um estudo da guerra, né? Um estudo das artes da guerra. Né? Os gregos chamavam o deus da guerra de Ares, né? E os romanos de Marte. Né? Então a ideia do estudo das artes, né? Não das artes como o desenho, a arte plástica, mas como todo o cabedal do que se precisa para guerrear, né? Todas as estratégias que precisa para guerrear, né? Ficou chamado de artes marciais, né? Artes de Marte, arte da guerra. E esse estudo, ele não é só do Ocidente, ele é de todo mundo. Você vai ter esse estudo bélico em todo mundo. E no Oriente, né, você também teve esse desenvolvimento num nível até bem maior, né, no que tange ao combate, pelo menos, né, combate desarmado. E aí você vai ter também na China, né, o desenvolvimento da sua arte da guerra, que é o seu Wushu. Né? Então o Wushu não é só o combate, o Wushu é o estudo, né, de todas as condições do guerrear. A China influenciou sobremaneira a forma de guerrear, né, e as artes de combate da Ásia, né, e aí eu falo um pouco desse estímulo no Japão, né, porque o Japão ele recebe essa influência chinesa e cria as suas diversas artes marciais, né, os seus diversos jujutsus. Né. Em algum momento o jujutsu ou o jutsu, que é a arte, né, ele vai caminhando para a filosofia. Porque para eu ser um bom guerreiro, eu tenho que conhecer as fraquezas do meu companheiro, na verdade do meu oponente, e as minhas também. E na hora que eu começo a estudar as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, o jutsu vai caminhando para o do. Deixa de ser apenas uma arte para ser um caminho, né, uma busca de virtudes. Né? Então, em algum momento, esse processo que era mais voltado para a violência, ele vai se voltando para a honra, para a moral e outras virtudes. Né? E no Japão se cria o Bushido, né? Que é o caminho do guerreiro, o código moral desse guerreiro, que é muito baseado na ideia do samurai. Né? Onde você tinha 7 virtudes que você devia buscar, né? Que é o Gi, a justiça, Yu, coragem, Jin, compaixão, Rei, respeito, né? Polidez, cortesia, Makoto, honestidade, sinceridade, Meiyo, honra, glória, e Shu, o dever, a lealdade. Então esse caminho de retidão ajudava a ter esse controle desse instinto, dessa luta, dessa fuga. Né? Se você caminha dessa forma, você vai ter mais controle. Você tem controle e pode machucar, mas você vai ser cortês, você vai ser polido, né? Respeitar. Então, esse código de conduta, né, o Bushido, ele influenciou várias técnicas de combate. Né? O Bushido ou o Budo, né, de forma mais restrita. E isso vai tocar a todas, né, inclusive um Budo muito moderno que chama-se Aikido. Né?
O Aiki, ele que nasce de um Jujutsu, né, do Aiki, do Daitoryu, Aiki Jujutsu, né, ele é um Budô muito moderno, né, ele foi meio que formatado entre 1930 e 60, né, e ele é criação do mestre Morihei Ueshiba, né, ou simplesmente o Sensei, né, que é o grande sensei, onde você vai ter que o Aikido significa Aiki, né, que é a harmonia da energia, o Aiki, e Do, um caminho. Então é um caminho que serve para você se harmonizar interna e externamente, né? E é uma arte extremamente diferenciada, vamos dizer assim, porque o Morihei Sensei ele quis que fosse uma arte pacífica, né? Ele queria fortalecer o caminho, né? Então o Aikido ele tem um forte aspecto filosófico, extremamente influenciado pelas religiões, né? As shintoístas muito, né? Morihei Sensei era uma pessoa católica, é ótimo, né? Uma pessoa devota, né? Uma pessoa religiosa, estudava muito, né? E você percebe isso, né, na própria postura, né? Você tem o Nage e você tem o Ke. Você não tem oponentes. Você tem parceiros no movimento, né? O Nage aplica o movimento, o Ke recebe o movimento. Mas se o Ke não estiver lá para provocar o movimento, não vai ter Aikido. Então, depois que você faz a técnica, você troca e você vira o Ke e o outro vira Nage, né? Bom, tem muito o que se falar, né? Tem muita história aí nesse caminho marcial, né? E nesse caminho que nos vincula ao processo de controle emocional, porque para você criar um parceiro na luta, se transforma, né, esse pretenso oponente em seu parceiro, então você não tem mais que conflitar com ele, né? Mas sobre isso e muito mais coisas, o Wilson Sensei pode falar bem melhor do que eu, né, e trazer a experiência dele, trazer a experiência de praticante de tantos anos de Aikido, né, e de professor, né? Então eu já vou abrir aqui para o Wilson. Então, gente, que a gente possa ver como as artes marciais podem construir meninos e meninas em homens e mulheres de lealdade e honra. Vamos falar um pouquinho. Agora é só esperar que Deixa só o Wilson entrar, isso, para que a gente possa dar continuidade. Bom dia! Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia, seja bem-vindo. Todos, muito obrigado. Bom, Wilson, muito obrigado por ter dividido com a gente um sábado, né? Você estava treinando, está aí ainda de kimono, né? Mas para ajudar a gente, né, com essa história que a gente começou e trocar mais ideias, né? Eu já queria começar te perguntando, né, por que foi que você começou a praticar Aikido? Né? Por que foi que você escolheu também ensinar Aikido? Né? E aproveita, fala um pouco do Aikido e da tua história no Aikido, né? Divide com a gente. Ah, tranquilo. Eu iniciei o Aikido, é uma história engraçada. Eu tinha amigos na adolescência que eles praticaram vários estilos de artes marciais, né? Taekwondo, Judô, Jiu-Jitsu. E eles sempre me chamavam para, bora lá, vamos ver. E eu ia assistir, mas nunca me chamou tanto a atenção, né? Achava bacana filmes de arte marcial, né? Mas não era algo que me chamava tanta atenção assim, né? E eu brincava muito com eles, eu dizia, mas vocês sofrem demais com esse negócio, né? E com o tempo eles praticavam, paravam, iniciavam outras práticas marciais. E no meu caso, não iniciei nenhuma. E aí foi quando eu tinha 23 anos de idade, mais ou menos, e não vale calcular a idade, tá? Então, quando eu comecei, um desses meus amigos chegou, cara, olha, eu estou praticando uma arte marcial muito legal, muito bacana, assim, não acredito. De novo.
E ele é Aikido. Assim, Aikido, nunca ouvi falar. Isso era, para mim, era muito novo, né? Justamente por não ter tanto contato com as artes marciais. E eu fui ver um treino e fiquei impressionado, né? É um sensei que eu tenho até hoje uma ligação, um respeito muito grande por ele, que é o Rogério Sensei, né? O Hugo treinou com ele também, nós praticamos juntos com ele, né? O Rogério Sensei, eu acho que a gente sempre tem que lembrar dos nossos antepassados, né? Daqueles que fizeram a nossa carreira, a nossa linha, né? Principalmente filosófica, né? De pensamento. E eu fiquei impressionado, porque existia uma aura ali de respeito, sabe? Porque eu não, o que eu tinha coisas que eu vi ali que eu não tinha visto anteriormente em nenhum outro lugar, né? E aí eu comecei a ter curiosidade. O sensei chegou para mim e disse: olha, bom é aqui dentro. Vamos aqui para esse universo, vamos aqui. Não, olha, eu não sei, aquela coisa. Até que no outro dia eu estava lá em cima do tatame e comecei a praticar, né? E não consegui parar até hoje, né? Porque é algo que internalizou, né? Arte, né? É uma coisa que eu gosto muito, é de entender que o nome arte vem antes de marcial, né? E arte é algo que é uma construção, né? Leva-se tempo para poder você... eu gosto muito daquela escultura do homem se esculpindo, né? Você é uma pedra bruta e aos poucos você vai ajustando, né? Você vai alinhando, É lapidando. lapidando. Não existe nada na natureza que seja quadrado, a não ser uma pedra que se quebra. Mas tudo tem forma circular, tudo é arredondado, não é? E tudo ciclo, círculo, e daí vai, né? E eu fiquei muito feliz com aquilo que estava acontecendo, né? E, para minha sorte, com 2 meses de prática, o mestre do então sensei, que era o Rogério Sensei, veio para cá, para Pernambuco, que era o Kawai Sensei. E eu fiquei impressionado, porque como é que pode um senhorzinho de idade, franzino, sabe, fazer coisas que, nossa, eu era muito jovem naquela época. Eu não acredito, pega na mão dele e faz umas coisas interessantes. E, assim, Parece mágica, né? exatamente. E eu fiquei muito feliz com aquilo ali. Por quê? Porque eu vi o seguinte, eu vi a chance de fazer algo que eu poderia levar a vida inteira. Eu poderia chegar até lá no final da minha vida e, assim, nossa, eu posso praticar até lá, né? Então, assim, o Aikido, na verdade, com o tempo de prática, assim como os demais Budos, é bom frisar que, assim, eu falo do Aikido porque é a minha história, né? Mas, assim, aquilo acaba internalizando em você, que se torna a sua guia da vida, né? O do bom, é importante frisar que a parte do nome Aikido é caminho a ser criado, é filosofia de vida. Então, aquilo entra em você e você começa a ter o seu dia a dia baseado naquilo. E isso foi me alegrando, me animando, me deixando cada vez mais... É isso que eu quero, né? Daí eu fui me graduando, né? Você, quer queira, quer não, uma prática, você se gradua, né? É até uma coisa que eu falo, não se preocupe com graduação. Graduação vem para todos, né? A questão é a sua prática, o seu desejo, o seu desenvolvimento. E aí o que acontece? Me tornei faixa preta, né? Como se diz, que é Lindansha, né? Que na verdade é um novo caminho. Na verdade, quando você se torna faixa preta, você não encerrou o caminho, você encerrou a compreensão de como são as técnicas. Você aprendeu como é que faz o rascunho do desenho. Agora é que você vai começar a pintar ele, a dar forma a ele, né? Então, leva-se
muito tempo e uma vida só não bastaria, né? Mas isso acaba sendo introduzido em você e foi então que os meus senseis da época disseram, olha, você tem tudo para poder dar aula, por que você não faz parte disso, né? Não repassa o que você aprendeu, né? E assim, então eu me tornei um sensei, né? É bom frisar que sensei não é que você é o mestre, você não. Ah, isso não é nem bom você pensar, né? Por sinal, para o japonês, né, para a cultura nipônica, você não se diz sensei. As pessoas veem você um sensei, né? E você vê naquelas pessoas que praticam com você como alunos, né? Logo, nem todo mundo é aluno, nem todo mundo é sensei. É como você, a sua busca. Como você busca isso? E é bom informar que sensei, na realidade, é aquele que veio antes, né? É aquele que tem um rio, né? Tem um rio ali. Eu estou aqui na minha parte do dojo e os alunos estão à minha frente. Então tem um rio para ser atravessado, né? Então qual deve ser o sonho do sensei? É de que aquelas pessoas consigam atravessar o rio, né, com todo o esforço, com toda a vontade, né, aquela coisa internalizada de que eu quero fazer o melhor. E não de que um dia eu chego lá. Eu quero fazer o melhor, eu quero dar o melhor de mim. Assim como é bom ficar claro de que o sensei, na realidade, ele é o quê? Qual o desafio? Qual o desafio de ser o sensei? O maior desafio, acredito eu, é que o sensei ele saiba que ele é um mensageiro e que o desafio dele é levar a mensagem. Logo, ele não pode se confundir com a mensagem. Então, se o sensei, como vocês falaram, que é o criador do Aikido, que ele fundou o Aikido, que é o Morihiro Ueshiba, ele queria que o Aikido fosse uma grande família, que todos pudessem comungar da paz. Né? Esse era o interesse dele. E ele era chamado de O-Sensei, veja, ele foi a pessoa que, digamos, criou o Aikido, né? Mas ele via o Aikido como, olha, isso aqui é para todos. Né? Isso. E aí era tão grandioso isso nele que ele era chamado de O-Sensei. O, na verdade, é como se fosse grande sensei. Mas isso não era uma forma de dizer, ele é o meu. Era uma forma carinhosa. Né? Eu gosto muito quando o Satomi Sensei, que foi um dos alunos diretos do Sensei, ele fala isso, ele deixa bem claro, olha, era uma forma carinhosa de falar do fundador do Aikido. Né? Então, isso era uma forma de gratidão. Então, muitas vezes no treino a gente nunca diz, porque eu morri, o Estiba, nunca. A gente sempre fala, Wu Sensei, porque é uma forma carinhosa e de gratidão que a gente tem por ele trazer essa coisa maravilhosa pelo Aikido. E, então, assim, eu era uma pessoa do ramo financeiro, né? Eu era da parte de finanças, contabilidade, auditoria, mas o Aikido acabou tomando minha vida de uma forma e criou forma. Né? Acabei tendo muitas pessoas que começaram a praticar comigo e que treinam até hoje. E que, assim, eu decidi, não, minha vida vai ser o Aikido, eu quero poder levar isso para mais pessoas, né? Eu quero ser um mensageiro. Né? Então, eu acabei fazendo o curso de Educação Física, né? Fiz a licenciatura e o bacharelado para poder desenvolver melhor a questão dos exercícios, a questão do cuidado para não lesionar as pessoas, não vir a lesionar. Eu acho que o importante é que você compreenda, né, de que uma coisa é a informação, outra coisa é a formação,
né? E você tem que correr atrás disso. Né? O ideal é que você possa, né? Se você tiver possibilidade para poder fazer. E foi daí que eu resolvi, há mais ou menos 6, 7 anos, a me dedicar unicamente ao Aikido. Né? Me liguei há mais ou menos 11 anos ao Nijinchi Sensei, que morou Só explica aí. Teve um pequeno acidente aqui, a gente tá resolvendo. tudo bem. Porque faz parte. Coisas da live. Coisas da live. Tranquilo. Mas tudo bem. Então, assim... Oi. Sim, diga. Então, Eu queria perguntar uma coisa que me ocorreu agora, frente à tua fala, né, processual, extremamente processual, né? Que eu acho que pode colocar em relação a você também. Porque eu te conheço como um cara extremamente controlado, né? Eu nunca tive o desprazer de te ver fora do teu controle, do teu centro, né? Mas você percebe isso nos teus alunos, assim, a diferença, a mudança de postura em relação à gestão da emoção de cada um, de como lida, especialmente com a frustração, né? Acho que é mais fácil de ver. De quando começa, né? E quando vai se graduando, e quando vai caminhando, né? Eu acredito que você já deve ter alunos graduados que já pegaram o primeiro Dan, ou estão próximos a isso, se não pegaram, né? E esse processo, né, de lidar com as emoções, né, que você vê no dia a dia, né? Você vê essa mudança ou é muito discreto isso? Não, na realidade, você vê, sim. Eu fico muito feliz em poder perceber que isso não só acontece comigo, não só aconteceu comigo. Né? Isso é o que é legal, assim. Eu acho que eu ficaria muito desapontado, na realidade, se eu visse que as coisas não fossem o mesmo sentimento que eu tenho, né? Porque, veja, a gente tem como saber quantas sementes tem numa laranja. A gente pega a laranja, abre a laranja, conta lá, tem 20 sementinhas. Tranquilo. Eu só não tenho como saber quais daquelas sementes vai ter uma árvore e quantas laranjas aquelas árvores vão ter. Isso. Né? Então, eu tive a sorte de muitos alunos, muitos mesmo, eles seguirem de uma forma, muitas vezes até muito mais bacana que a minha. Né? De pessoas que tiveram problemas na vida, de pessoas que tiveram dificuldades na vida. E, assim, o Aikido ajudou a superar. Eu tenho alunos que, nesse momento agora que a gente está passando, eles falaram, poxa, gente, olha, lá no grupo que a gente tem, gente, vocês não imaginam o quanto o Aikido me ajudou a respirar. Só isso, para mim, um aluno falando isso já é algo grandioso, né? Porque ele está entendendo para que serve o Aikido. Né? Então, assim, essa é a melhor parte, de você ver que as pessoas realmente estão fazendo bom uso do Aikido, por assim dizer. Quanto a alunos, assim, eu tenho alunos que estão comigo há 13 anos. Só para vocês terem ideia. Eu tenho alunos que, quando entrou, era solteiro, hoje é casado, eu fui para o casamento, tiveram filhos, e os filhos já estão... Daqui a pouco vai dizer assim, olha, está aqui a formatura dele vai ser dia tal. Nossa, já formado? Né? Então, eu tenho alunos que já estão há 13 anos, né? Eu tenho... alguns alunos acabaram de se graduar segundo Dan. Eu tenho um aluno que já é segundo Dan há um bom tempo. Né? Então, assim, tem pessoas que estão se formando, que estão chegando bem perto da minha graduação, e eu fico muito feliz por isso. Né? Eu acho que a questão é o quanto as pessoas se desenvolvem. Por isso que eu falo, graduação, ela vem com o tempo. Isso não é o objetivo. Né? Isso não é o objetivo. Sim. Porque é algo que vem. Se é algo que vem, espera o tempo para isso. Né? Então, treina, pratica. Né? Como qualquer coisa que você faz. Para você ser bom em matemática, exercita a matemática, estuda matemática. Né? Você quer conseguir falar bem, você quer conseguir escrever bem, leia. Tenha o hábito da leitura.
pega livro e vai, começa a ler, depois você vai estar engolindo livros. Né? Então, tudo é uma prática. Né? E assim, o Hugo falando do controle, né, do controlado, eu acho que é extremamente importante que as pessoas pudessem se controlar de fato. É muito triste tudo que a gente vê, né, no sentido da violência mesmo, né, porque a partir do momento em que você ultrapassa o limite do outro, né, desrespeita o outro, é uma violência enorme. Isso. Né? Isso não deveria acontecer. Né? Nem dentro das artes marciais, nem fora. Né? E isso vem do controle, do autocontrole. Veja, se você não consegue se controlar, se você não consegue se acalmar, alguma coisa está muito complicado para você. A gente não pode esquecer que normalmente a violência, né, o lutar, né, a hora que você está num momento de estresse e você decide ou fugir ou lutar, no caso estou falando da violência, complicado se você pensa assim, porque significa que seu instinto primitivo ele é muito aflorado em você. Então, onde é que está a sua capacidade de empatia? Onde é que está a sua capacidade de se acalmar, de dialogar, de poder compreender o que é que está acontecendo naquela situação? Por que eu estou me sentindo? Por que eu estou queimando? As pessoas não percebem nem que queimam dentro de si, né? Existe uma história, né, que o Oriente que diz o seguinte, né, que um samurai, um guerreiro japonês, ele chegou para o mestre, né, e disse: monge, veja, eu queria saber o que é o céu e o que é o inferno. Seria possível você me descrever isso aí? Ele, seu insolente, você não sabe de nada. Para que você está me perguntando sobre isso? Na hora, o samurai já foi pegando a espada. Como você ousa dizer isso de mim? Ele, pronto, agora você sabe que é o inferno. E aí ele se acalma e ele diz, pronto, agora você sabe que é o céu. Eu acho interessante, né, porque eu fui para a ponta, né? Como eu me formei em educação física, eu fui para as escolas públicas, e esse era meu desejo, né? Desenvolver as crianças, porque como psicóloga eu tinha como juntar isso. E o que eu percebo é que as artes marciais, principalmente olhando para a vida do meu filho, né? Eu coloquei como também processo terapêutico, né? Na época da minha separação, que ele ficou muito agressivo, angustiado com a situação, que foi introduzida uma filosofia de vida. E junto com essa filosofia de vida, uma disciplina. E uma disciplina que eu percebi com muito amor. Uma disciplina, sim, uma rigidez. Né? Antes de entrar no tatame, o sensei queria saber das notas, queria saber das unhas, né? Via os cabelos, né? Olhava tudo da criança, que eu achava ótimo. A roupa, né? Quando tinha a questão, eles eram pequenininhos, ele tinha 5 anos. Quando eram pequenininhos, e que aí tinha algum exercício que um chorava, né? Ele botava em pé e era aquela palestra, né? Falar para eles, explicar para eles. Então, assim, eu vejo que se a gente tivesse isso nas escolas, sabe? Desde o começo, como a gente vê nas escolas no Oriente, a gente teria menos pessoas agressivas, descontroladas. Eu acredito que a gente teria uma sensibilidade maior. E aí foi dito para mim uma vez na escola que a meditação nunca iria funcionar naquela escola, porque era uma escola problema. E eu resolvi entrar com meditação na aula de educação física, entrar com meditação para as turmas do 6º ano, antiga 5ª série, e 7º ano. E o que é que aconteceu? Os professores ficaram impressionados como eles passaram a se comportar na sala de aula. Começaram a silenciar para poder ouvir o professor. Né? Então, eu acredito muito no teu trabalho, nesse trabalho que os senseis fazem. Eu vejo o trabalho do meu filho no sertão. Meu filho tem conquistado muitas coisas no sertão, com os meninos que nem conheciam o judô, não tinham nem noção. Né? E hoje,
né? Eles são meninos que têm uma luz, que pensam ir além. Porque ainda tem isso, quando você chega com arte marcial para pessoas mais humildes, elas conseguem vislumbrar coisas melhores, uma vida melhor, mais possibilidades, por um simples respirar. Por um simples respirar, né? Então, assim, quando eu disse ao Hugo, vamos convidar ele, bora trazer, porque ainda é uma arte marcial que não é tão conhecida. Eu acho que aqui no Brasil é muito popular o judô. Exato. Mas quando eu vi alguns movimentos que ele me mostrou, buscando as fotos para fazer o carro, eu disse, gente, isso é muito lindo. Eu fiquei com vontade de fazer. Eu disse a É ele. extremamente plástico, ele é extremamente bonito. Eu acho ele difícil, mas extremamente plástico, né? E uma coisa que eu acho muito legal, você falando sobre o círculo, né? O círculo, ele tem uma metáfora do caminho mais harmônico, né? Mas ele também tem outra metáfora. Existe um círculo e o aikidoísta está no centro dele. Exato. O Aikido está no centro do círculo. Então, ele está em paz. No centro da tempestade, no centro do ciclone, tem paz. Né? Então, aquilo tudo tangencia e ele tem que estar em paz. Eu acho que eu não me lembro de conseguir fazer nenhuma técnica quando eu não estava centrado. Exatamente. Se me machucar, por exemplo. Né? E esse é o maior exercício para a humanidade, é estar centrado, se colocar no centro de uma situação, porque só assim eu posso desenvolver a empatia que você estava falando. Né? Então, eu te pergunto, como é essa condução, esse movimento para levar esse encaixe, né? Que o Hugo estava falando, de estar no centro para poder chegar ao controle do movimento. Porque na psicologia, nas constelações, a gente diz que a gente chama o nosso guia pessoal, né? Que não é um guia espiritual, é o nosso próprio guia. É colocar as anteninhas dos nossos genes apontadas para o sagrado, para uma força maior, que nos centra. E aí eu posso olhar para a situação totalmente de forma calma. E no caso do Aikido, como é que a gente faz para estar nesse centro, se existe uma diferença, né? Para fazer esses movimentos com essa perfeição que o Hugo me trazia, que era muito importante. Como é que é isso? Me fala. Veja, na realidade, assim, aí a gente vai para uma outra parte do nome Aikido, né? O Do a gente falou que é a filosofia, né? O Ai do Aikido, ele é justamente o equilíbrio, a harmonia, né? E esse equilíbrio é justamente, vamos lá, eu vou para uma montanha, vou ficar lá porque eu vou me concentrar e vou meditar. Bem, é o seguinte, você tem que se para você meditar, você tem que se controlar. Para você se controlar, você tem que primeiro tem que se conhecer, né? Conforme a antiga frase, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, quando você traz isso, quando você se conhece, você silencia. Aí vem o motivo pelo qual seus alunos silenciavam com facilidade numa sala de aula matemática, português, história, geografia, e eles conseguiam se concentrar, né? Porque tinha lá na aula de educação física meditação, né? Não, peraí, eu vou respirar, vou aprender a falar comigo, falar com o meu corpo, falar com minha mente. Oi, tudo bem? Você está aí? Então, a questão é você se conhecer primeiro. Isso é extremamente importante. Né? Então, o que acontece? O que é você ter equilíbrio? O que é você estar em harmonia? Não é subir na montanha, é estar dentro do caos. É estar dentro do... O caos está lá, porque na realidade, o Sensei, né, ele falava que a única e verdadeira vitória é a vitória sobre si mesmo, não é sobre o outro. É quando o caos é você mesmo. Então, como é que eu faço para que naquele turbilhão eu estou aqui, eu sei o que está acontecendo, probleminha A, você está aqui, probleminha B, você está aqui. Eu sei quem são vocês, compreendo vocês, mas não concordo que vocês... Respeito vocês. Exatamente. Então, veja, no Aikido, duas pessoas praticam, são pares, né? Existe aquela pessoa que ataca,
É muito importante que se entenda isso, que o ataque não é uma forma de, eu vou quebrar você. De forma alguma, nenhuma arte marcial é assim, por sinal. O judô não é assim, o karatê não é assim. Né? Então, a gente tem a forma, não é, chamado kata, a forma, e nesse kata a gente vai desenvolvendo. Mas qual a visão que o aluno, ele, com o passar do tempo, ele vai tendo? Porque no início não. No início tem alguém me atacando, eu vou ter que me defender, eu vou ter que fazer alguma coisa. Né? No início é primitivo. A gente está se esculpindo. Estou lá, estou me esculpindo. Para poder daí chegar a algum lugar. Mas que lugar é esse? É aqui, ó. É dentro de você. Então, quando você vai se desenvolvendo, você vai percebendo que aquele que está te atacando, ele não é de forma alguma seu inimigo. Ele não é. É como suas emoções, elas trabalham com você. Aí é que está. O que eu posso fazer ali com aquela minha emoção chamada João? Vou classificar, vou dar um nome para minha emoção. Né? O probleminha A, o probleminha B, eu vou chamar de João. João é aquele que está treinando comigo. Mas ele não é o problema. Eu tenho que pensar como é que eu faço para conduzir o problema. Então, no Aikido, na realidade, eu conduzo o meu colega de treino. Sendo assim, a pessoa com quem eu estou praticando, ele não é meu inimigo. Muito pelo contrário. Ele é uma oportunidade que eu tenho, ou seja, um desafio que está acontecendo. Transformo isso em uma oportunidade para daí, então, fazer a execução da melhor forma possível. Ou seja, equilibrar as forças que existem, equilibrar as emoções. Então, a partir do momento que eu começo a perceber isso, a vida se transforma. Então, eu começo a ver que o meu vizinho que põe um som alto, tranquilo, tudo bem, eu não vou. Se eu tiver que conversar com ele, é no momento em que ele disser: bom dia, tudo bem? Como é que você está, Wilson? Eu estou bem, tá? A tua música é legal, gostei. Ao invés de estar meio alto, né? Porque ele está de bom humor. Sabe? Ele está de bom humor e eu aproveito essa energia do bom humor dele. Isso. E quando ele aumenta, ele, poxa, mas o Wilson é bacana, não vou botar alto, sabe? Então, é como você chega nas pessoas. Né? Então, a prática do Aikido, apesar de muitas vezes, assim, você vê um vídeo do Aikido e fala: meu Deus do céu, Deus me livre, eu vou me quebrar todo. Muito pelo contrário. Por sinal, a melhor parte de ser um praticante de Aikido é receber uma técnica. Não é nem o aplicar. O aplicar é bacana, é bonito, você faz, mas você receber a técnica é a melhor coisa que há. Por quê? Porque eu estou servindo, porque eu estou me doando e porque eu tenho um autocontrole. Eu consigo lidar com o que a pessoa está fazendo. Eu não vejo aquela pessoa como um oponente, mas como uma parte que me completa. Eu preciso do outro para me completar. Sozinho, olha, eu gosto muito da história de você vai para o monte, né? Vamos lá para a montanha de novo, ficar longe da sociedade, porque a sociedade é um caos, mas eu vou ficar pedindo a Deus, ao Eterno, para que a humanidade mude. Aí eu morro. Quando eu chego em algum lugar, dizem: o que você fez lá? Eu meditei bastante, eu pedi por todos. Olha, eu acho bom você voltar. Porque você, na verdade, não fez nada. Você devia estar com eles, você está ajudando eles. Você deveria compartilhar as suas ideias com eles. Porque é fácil você chegar e dizer: eu gosto muito de fulano. Fulano lá. E eu cá. Não pode ser isso. Não, você gosta da fantasia que você criou do fulano, que você consegue manter quando está distante. Olha, uma coisa que eu achei interessante foi uma pergunta aqui que fizeram, ou uma fala, na verdade, do Moura. O Moura 84 disse assim: é possível ser feita uma analogia entre o atacante e o defensor, e o terapeuta e o consulente, pois ambos estão na relação abertos para o contato. É possível fazer uma analogia, mas aí eu diria que não na ideia do atacante e do defensor. Embora, às vezes, é preciso que o terapeuta ataque um pouco, né? Para iniciar o movimento. Né? Eu acho que tem uma palavra aqui que não foi dita, mas pode ser falada,
que é o Kuzushi. Né? O que é o Kuzushi? É tirar você do conforto. Kuzushi é tirar você do conforto. E o terapeuta, muitas vezes, tem que fazer Kuzushi. Tem que fazer... É o que mais o terapeuta faz. Né? Tirar você do conforto. Né? Do seu conforto mental, da sua ideia mental quadradinha. Aí o terapeuta vai lá e cutuca, faz isso aqui. Eita! E eu acredito que o Sensei faz isso dentro do treinamento. Porque ele tem uma filosofia, ele traz uma filosofia, o outro traz um movimento contrário à filosofia, e aí o Sensei vai provocar para colocar aquele conteúdo que ele traz dentro da filosofia, para que aquilo se harmonize e ele passe a ver de outra forma. Então se torna terapeuta. Eu acredito muito nas artes marciais como um processo terapêutico. De verdade. Exatamente. Eu acho engraçado porque existem alguns posts, né, de pessoas do judô, do aikido, em que eles colocam muito assim, eles põem uma imagem no tatame treinando, isso aqui é minha terapia. Isso aqui é minha terapia. A gente tem a descrição de zona de conforto, né? Isso. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, mas a zona de conforto, na realidade, é onde a gente está congelado, né? Onde a gente está paralisado. Isso. É ilusão. Exatamente. Na realidade, O conforto é só um nome. O que a gente precisa é de desafios todo dia. Todo dia tem um novo desafio. Essa é a grande vantagem de acordar, que é um novo desafio. Né? E esse desafio é justamente você transformar aquilo em oportunidade, como a gente falou, mas o desafio é ir além. Ir além, porque enquanto eu estou ali naquela área em que eu consigo fazer tudo bem feitinho, isso significa que eu estou na minha zona de conforto. E na minha zona de conforto, né, então eu preciso ir além. Eu preciso ir... E se a gente quer ser um empreendedor da gente, a gente precisa entender que a cada 5 anos a gente tem que criar, no máximo 5 anos, criar uma nova ação. Porque se a gente não cria, o casamento acaba, a empresa acaba, né? Tudo desanda. Tem que então, inovar, né? a gente precisa entender que cada dia é um presente e nenhum dia é igual ao outro. Exato. Por mais que a gente estivesse em casa agora, todo mundo não foi igual. Parece ser igual. Mas se você tivesse aberto, sensível, a observar as diferenças e os presentes, você ia ver que naquele dia teve uma ligação diferente, uma mensagem diferente, um passarinho cantando diferente, que a gente viveu muitos aqui em casa. Vários pássaros diferentes cantando. Então, a gente precisa desenvolver nas pessoas esse estar centrado para perceber melhor, parar de se distrair com o maior, né? E poder olhar com os seus olhos, não com os olhos do mundo. Então, eu acho que a técnica também, a prática das artes marciais faz isso, porque eu tenho que estar aqui, no movimento, né? Eu não posso estar aqui e com a cabeça lá em casa. Isso não vai funcionar. A minha resposta do Aikido é a mais legal, pelo menos para mim, sempre foi assim, ó. Eu terminei o treino, eu tô machucado, eu tava no treino. Eu terminei o treino, tô legal, assim, eu tava no treino. Né? Existe a questão de você... existe uma parte que é extremamente importante, que é justamente quando é que acontece você se machucar? É quando você não está presente. A presença é extremamente importante. Você tem que compreender o porquê que você está ali. Qual o sentido de você estar ali. Se você está pensando no almoço que vai fazer amanhã, você já não está mais ali. Né? Então, a presença é o que te faz. Né? As pessoas estão tão distantes disso que você vê um monte de gente aí atravessando a pista com o celular na mão. Isso, não estão isso. presentes. Estão ali virtuais. Mas a vida não é virtual. Né? Então, é importante. Quando você pratica o Aikido com o seu par, você tem que compreender o que está acontecendo. Uma coisa que eu gosto muito no Aikido é que existe assim como nas demais artes marciais. Quando eu falo Aikido, falo do meu conhecimento, da minha prática,
A repetição ela é extremamente importante. Você repete, 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 repete. Porém, essa repetição ela tem que ser consciente. Se você repete apenas por repetir, a gente vai lá para Charlie Chaplin, né? Mundos modernos e a gente fazendo a mesma. Você sai dali fazendo o mesmo movimento. Né? Aliena, né? Exatamente. Então não pode ser dessa forma. Né? Então, quando você pratica com o seu colega, você na realidade. Mas eu pratiquei com ele ontem. Não, ontem era outra pessoa. Ele já não é mais o mesmo. Isso. Ele já não é mais o mesmo. Aconteceu alguma coisa no dia dele, uma grande coisa aconteceu, ou algum problema ele teve que enfrentar, ele já mudou. Né? Então a pegada dele vai ser diferente, a entrada dele vai ser diferente, ele pode estar mais pesado, mais duro, ele pode estar mais leve, pode estar mais sutil. Então, o que é que você vai tirar daí? Né? O que é que eu posso aproveitar disso? Na realidade, um bom praticante de Aikido é aquela pessoa que pratica com muita gente diferente. Muita gente diferente. Quando você vai para um seminário, que é a grande oportunidade para um aikidoísta, você vai olhar assim e vai dizer, nossa, eu vou praticar 3 dias aqui com esse pessoal, mas eu não vou conseguir treinar nem com a metade desse pessoal. Você não consegue. Quando eu vou para eventos internacionais, eu fico, sabe, eu olho assim, vejo, nossa, aqui está fulano, está Beltrano, está grandes nomes que eu conheço, e eu quero treinar com eles. Né? Assim como eu olho assim, caramba, ó, aquela pessoa ali é iniciante, eu nunca vi essa pessoa, vou lá treinar com ele, porque também eu não sei como é que é. Né? Então, a grande questão é o desafio. O desafio é a oportunidade. Né? Então, a sua oportunidade é a cada vez que você tem alguém para poder praticar. Né? Então, transformar isso em algo gratificante, mas tem que estar presente. Isso. E fizeram mais uma pergunta aqui, que eu acredito que seja a nossa última, aqui temos 4 minutinhos aí para fechar a live. Que pena. Não, na verdade, a vontade é conversar a tarde toda, né, se possível, porque a ideia do treinamento, do trocar ideias é justamente isso, né? Ser leve, conversar e trazer e tal, né? E equilibrar. E a pergunta foi como se equilibra o Yin e Yang no Aikido? Bom, é uma pergunta que daria um seminário, né? Exatamente. Mas vamos falar que a gente já estava explicando ela. Apesar do Yin e Yang ser um conceito que não é do Japão em si, mas o Aikido ele vai trabalhar o quê? A fluidez, né? Estar relaxado e usar o movimento intenso para começar o movimento. Né? Ter uma presença de espírito, que é Yang, a presença de espírito é Yang, né? É o seu Kiai, você tem energia, mas você tem que estar relaxado. E isso é muito desse Aiki, né? dessa harmonia. Mas fecha com isso aí pra gente, Wilson, que com certeza você vive esse Aiki bem mais que nós, né? No tatame, pelo menos. Exatamente. Aí a gente entra com a outra parte do Aikido, que é o Ki, né? Que é a energia vital, né? Que todos nós temos e devemos cada vez mais torná-la mais poderosa, né? Mas para isso é necessário que a gente coloque harmonia no que a gente faz, consequentemente que isso seja um do, que seja um caminho. Lembrar que do e Tao é a mesma coisa, tem a mesma raiz, né? Então, assim, você na realidade, dentro de si, você tem a escolha, né? A sua tomada de decisão, ela é uma escolha. Ou você vai escolher ter uma comunicação agressiva, né? Ou você escolhe ter uma dialógica, né? Você vai para a comunicação não violenta, né? E conseguir alcançar os demais. Então, isso é na fala, isso é no movimento, isso é na técnica, isso é na vida. Né? Então, o Aikido trabalha neste formato. E é um formato muito lindo. Você tá aqui bem pertinho da gente, né, dando aula? Exato. Tu tá na CAI, né? Aqui perto. Não na CAI. Na CAI são grandes amigos meus, né? O pessoal do Benoit, né? Mas eu estou na Casa de Dança Veraldo Lins,
que fica na Madalena, né? E também eu dou aula na Maguiliano Pilates, que é lá em Aldeia também. Estou levando o Aikido lá para Aldeia. Né? E... Ótimo, bom saber. Ah, tá bom. Oi, gente, a gente voltou para a gente fazer o nosso fechamento, né? Então, bora conversar de novo com o Wilson. Isso, só esperando que ele entre na live para poder a gente chamá-lo, né? E para agradecer, né? A gente já vai adiantando isso, a gente vai agradecer pro Wilson, né? Com essa sabedoria, com essa disponibilidade, ter trazido um pouco desse universo, né? Que é tão importante, né? Dessa filosofia para esse cuidado, né, do espírito, para esse cuidado da saúde mental, da saúde emocional, da nossa inteligência emocional, né? E a gente fica muito, muito feliz, né, com a presença dele, e a gente vai chamar ele de novo para poder ele fazer o encerramento dele, falando de onde ele está treinando, né, dos projetos, né, e enfim, é assim que funciona, né? E fica a dica, quem tiver com dificuldades com suas crianças, seus adolescentes, busquem uma arte marcial que ela vai te ajudar. Boa pesquisa sobre o Sensei e vocês vão ter um bom treinamento terapêutico para o teu filho, para que vocês possam conduzir, né, dando limites, trabalhando uma filosofia de vida incrível que vem do povo oriental, que sabe ter esse centramento, que sabe ter foco nas coisas. Então, se vocês pensam e dizem assim, eu não quero meu filho fazendo terapia, uma boa terapia, já que não quer levar para a terapia tradicional da psicologia, são as artes marciais. É a prática de um esporte que conduz para um caminho que é de extrema grandeza, e a qual eu sou muito grata pelo meu filho. Muito grata. Então, a gente queria te agradecer e pedir a você apenas que dê uma fala de encerramento para a gente. Motiva aí as pessoas que vão ver esse vídeo agora ou depois e a buscar esse caminho do Aikido. Pois é, pratiquem uma arte marcial, seja ela judô, seja aikido, seja karatê, não importa. O que importa é que seja um bom instrutor, é a primeira coisa. Eu acho que aos pais cabe a tarefa de ir lá, assistir, ver, e daí levar o seu filho, né? E assim, e acreditem, né? Os pais devem acreditar nas artes marciais, porque é um sistema, né, que trabalha com uma disciplina, entender que disciplina é diferente de rigor, não tem isso, né? A disciplina é um diálogo, né? É um diálogo de respeito entre um e o outro, né? E assim, Aikido, uma das coisas que eu gosto muito no Aikido é treinar com outras pessoas também no universo do Aikido, né? Então eu tenho um projeto que para mim é um dos grandes projetos que eu tenho aqui em Pernambuco, é com o Tadeu Marinho, que é um grande amigo que eu tenho das artes marciais, que começou também mais ou menos no mesmo período que eu. Ele é de uma outra escola, ele segue um outro mestre, mas a gente tem o encontro de amigos Aikidokas, então aí já se tem uma ideia. Né? E quem quiser praticar Aikido, é só pode ir no Instagram da Wilson Tenório, Senshin Aikidojo, que é o nome do meu dojo. Eu sou ligado ao Círculo de Aikido, Luiz Gentil Sensei, é o meu mestre, que morou 15 anos no Japão, né, o qual eu sou grato. E assim, por fim, eu sou grato ao convite. Acredito que a gratidão é um dos melhores sentimentos, eu acho que é o sentimento mais nobre que uma pessoa deve ter pelo outro. Então, eu sou muito grato a vocês pelo convite. Né? E é muito bom falar sobre Aikido. Como eu falei, vocês falaram, eu falei, se fosse falar de Aikido, eu ia passar muitas horas. Né? Então, procurem um bom lugar para praticar. Né? E se conheçam. Cada dia que se passar, se conheçam mais. Né? Isso seja na terapia, seja nas artes marciais, mas a busca é do autoconhecimento. Se você consegue atingir isso, você consegue atingir o autocontrole.
e daí você consegue viver melhor. A gente não está aqui para ir piorando a cada ano, a cada década. A gente precisa desenvolver. No treino de Aikido, a gente inicia fazendo uma espécie de movimento, que é um movimento de gratidão. Né? Os japoneses eles se curvam, né, para agradecer ao outro. Né? Então, a gratidão, ela não deveria, ao menos no dojo de Aikido, ser lembrado apenas nesse momento. É pouco. A gratidão deveria ser trabalhada todos os dias. Né? Quando você é grato, você acaba sendo uma pessoa que tem um contato melhor com as pessoas. Você enxerga o mundo de uma outra maneira. E é isso que eu vejo no Aikido. O Aikido, por fim, para mim, é a gratidão sendo trabalhada de fato. Eu sou grato pelo meu colega porque ele treina comigo, ele me ajuda a desenvolver. Eu sou grato ao meu sensei por ele olhar por mim e dizer, olha, você precisa melhorar, você tem que se desenvolver mais. Infelizmente, as pessoas não gostam de críticas, isso é muito triste. Isso, na realidade, é uma forma de desenvolvimento. Né? Daí a disciplina das artes marciais. Então, aproveitem a vida. Né? Quando tudo passar, que tudo passa, teremos novos projetos, teremos novos formatos. E feliz daquele que trata do desafio como uma oportunidade. Como se diz num bom Aikido, a vocês e a todos que estão ouvindo, domo arigatou gozaimasu. Ou seja, muitíssimo obrigado. Dozo, sensei, domo arigatou gozaimasu. Gratidão por estar conosco, e a gente te convida a alguns desafios, Wilson. Quando você quiser conhecer um pouco da prática dos índios norte-americanos, venha conhecer a nossa sauna sagrada. Eu acho que por essa conversa você vai se encantar, é um trabalho muito lindo. E o recado é esse mesmo, autoconhecimento é tudo. A gente não está aqui para passar sem fazer nada. Né? A gente está aqui para cada um crescer e somar. E nessa soma mudarmos o mundo. Então, que a gente possa se unir com as nossas 4 raças dentro do nosso coração. Gratidão ao povo amarelo por trazer tanta sabedoria nas suas artes marciais. A gente fica grato. Gratidão e a gente fica por aqui. Muito Até obrigado. a próxima. Até mais, gente. Até mais. Tchau.